Aleluias! A vocês que chegaram depois dos nossos cumprimentos, sejam muito, muito, muito bem-vindos. A nossa live, amém? Deus é presente. Ele é presente aqui, Ele é presente aí na sua casa. Aleluias! E é bem presente na hora da angústia. Glória. Graça e paz, meus queridos. E eu quero perguntar para você, não sei se você leu, se não leu, você vai saber agora qual é o tema da nossa live hoje. Como estar em alegria em tempos como estes. Como andar em alegria ou como estar em alegria em tempos como estes. E eu quero que você abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 2, verso 10. Oh, glória a Deus. Eu não sei que nível, irmão, de dificuldade você está vivendo, que nível de problema você está enfrentando. Eu tenho certeza que os tempos não têm sido tranquilos, né? Nós estamos em tempos trabalhosos, nós estamos em tempos de pressão, mas como andar em alegria em tempos como estes? A Bíblia nos ensina. E eu quero que você leia, meu amor, por favor, Lucas 2:10. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis que vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. Lucas 2:10, eu não abri aqui ainda, deixa eu abrir. Lucas 2:10. Repita, por favor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. Qual é o contexto desse texto aqui, amados? É o nascimento de Jesus. Jesus havia nascido e havia festa no céu, e o céu proclamava uma verdade, o céu anunciava uma verdade, e a verdade que o céu proclamava, anjos apareceram para anunciar, é que havia uma boa nova, era trazida à terra, chegava a nós uma boa nova, uma boa notícia de grande alegria. Você pode dizer aí, grande alegria? Grande alegria. E essa alegria não era particular para alguns apenas, essa alegria era para todo o povo. Aleluias. Primeira coisa que eu quero que você saiba essa noite, primeira coisa que eu quero que você guarde no seu coração é que a alegria está ligada diretamente ao cristianismo. A alegria está ligada, faz parte da vida cristã. A alegria faz parte de ser cristão. A alegria faz parte de acreditar em Jesus. A alegria faz parte de viver com Jesus. Se você é da fé, você também é da alegria. Isso. Se você crê em Jesus, você também crê em estar alegre. Isso mesmo. Porque quando Jesus nasceu e os anjos trouxeram a notícia do céu, a notícia era uma boa notícia de grande alegria. Então, muitas vezes, amados, existe uma ideia religiosa de que a gente deve, eu amo a Deus, então eu vou viver assim cabisbaixo. Eu amo a Deus, então tudo bem, eu vou ter uma vida bastante triste, até que quando eu cheguei no céu, e quando eu chegar no céu, o Senhor vai enxugar dos meus olhos todas as lágrimas. Sim, amados, não tem nada melhor do que o céu. A gente deve viver essa vida olhando para a eternidade, mas também é verdade que a vida com Cristo hoje é uma vida de alegria. Isso mesmo. O Aleluias. cristianismo tem a alegria desde o nascimento. Isso. Faz parte do cristianismo alegria. Ser alegre faz parte de ser cristão. Oh, aleluias. Amém? Então Glória dê a um Deus. sorriso aí e diga assim, ser alegre faz parte de ser cristão. Ser alegre faz parte do cristianismo, de ser cristão. Aleluia. Será que é mesmo? Vamos ver em outro texto bíblico. João 15:11. Evangelho de João, capítulo 15, versículo de número 11. João 15. Pastor Ademir ajudando ali. A alegria faz parte de viver com Jesus. Amém. Gostei. Glória a Deus. Repita aí. A alegria faz parte de viver com Jesus. Aleluia. Isso Aleluia. mesmo. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e vosso gozo esteja completo. Vamos lá de novo, mais devagarzinho. João 15:11. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo, a minha alegria esteja em vós e o vosso gozo, a vossa alegria seja completa ou completa. Jesus se despedindo, queridos dos discípulos, ele ia passar pela cruz, ressuscitar.
ia retornar para os discípulos, ele se despedindo dos discípulos, ele disse uma palavra para eles. Ele disse o seguinte: eu tenho dito a vocês estas coisas. Para quê? Para que o meu gozo esteja em vocês e o vosso gozo seja completo. É isso mesmo. Jesus disse aos discípulos palavras, ele trouxe palavras, e Jesus traz palavras para você hoje. As palavras que Jesus diz para a gente é para transferir a alegria dele para nós. Veja o que Jesus disse: eu tenho dito a vocês estas coisas. Ele teve uma conversa com o discípulo, ele trouxe as palavras de Deus para os discípulos, e ele disse aos discípulos coisas. Que coisas? O evangelho de Deus, as notícias de Deus, os pensamentos de Deus, as revelações do que Deus tinha para os discípulos. Ele disse aos discípulos palavras para que o gozo, o meu gozo, disse Jesus, o gozo de Jesus. Então Jesus era alegre. Isso. A alegria de Jesus estivesse nos discípulos. Isso. Jesus traz hoje uma palavra para você, para que a alegria dele esteja em você. Amém. Você pode dizer: Vanessa, eu não tenho sentido alegria. Eu tenho estado triste, eu tenho estado abatida, eu tenho estado ansiosa ou ansioso, sim. Mas as palavras de Jesus chegam para você hoje, para que a alegria de Jesus, para que a alegria do céu chegue no seu coração. Isso mesmo. E Jesus disse: e que o vosso gozo, ou que a vossa alegria seja completa. Então, amado, Jesus quer que você tenha alegria completa. Por isso que ele dá da alegria dele para nós. Aleluia. Nós sabemos que ele disse que nos dava da paz dele também. E ele disse: olha, você vai ter aflição no mundo, mas tenha bom ânimo, fique animado, porque eu venci o mundo e eu vos deixo da minha paz. Paz e alegria andam juntos. Isso mesmo. Se você está em paz, você tem alegria. Se você tem alegria, você anda em paz. Aleluia. E a gente lê aqui agora em João que Jesus também deixou alegria para nós. Obrigado, como é que eu recebo dessa alegria? Pelas palavras dele. Então, ainda que você não esteja sentindo alegria agora, como é que você faz? Não vão ser as circunstâncias que vão te dar alegria. Isso São mesmo. As palavras de Jesus que vão te dar alegria. Aleluia. Porque se a gente depender das circunstâncias para se alegrar, amados, nós vamos colocar a nossa vida, a nossa alegria na mão do governo, ou a nossa alegria na mão da economia, Isso. ou a nossa alegria na mão de pessoas. Não, mas a nossa alegria, a nossa paz vem do Senhor Aleluia. Jesus. Então a primeira coisa que eu preciso que você saiba é que Deus quer que você seja alegre. Amém. Eu não estou sentindo alegria agora, mas você tem que saber que Deus tem isso para você. É, isso mesmo. Você tem que saber que isso está disponível para você. Você tem que saber que Deus quer que você se alegre mesmo neste tempo. Amém. Deus tem alegria para você, independente da circunstância que você está vivendo hoje. Abra, por favor, em Romanos 14, 17. Glória a Deus, esse texto é maravilhoso. Romanos 14, 17. 14, 17, diz assim, Romanos 14, 17, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aleluia. Eu comecei dizendo que a alegria está no coração do cristianismo. A alegria faz parte do cristianismo. E nós vemos aqui em Romanos 14, 17, a Bíblia diz: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Queridos, a gente nunca viu ninguém numa festa com comida e bebida, a pessoa triste, não é verdade? A pessoa numa festa sempre está feliz, porque tem muita comida, né? Assim o povo diz, tem muita bebida, o povo se alegra, o povo festeja. Porque comida e bebida é uma coisa que traz satisfação imediata para qualquer pessoa. É fácil se alegrar num churrasco. Vamos fazer um churrasco, você dificilmente vai ver alguém triste num churrasco. Dificilmente você vai ver alguém triste numa festa, com muita comida, com muita bebida. Mas a alegria que essas pessoas desfrutam, ela é tão passageira quanto aquele período de festa, quanto ao tempo que aquela comida fica ali. Depois que passa aquela circunstância,
A pessoa volta para casa e de novo ela sente um vazio, de novo ela sente tristeza, de novo ela enfrenta os mesmos problemas e de novo ela fica triste. É exatamente por esse motivo que muitas pessoas recorrem à bebida alcoólica. Porque quando elas bebem, elas sentem alegria. Mas a alegria é tão passageira quanto o efeito do álcool. Porque quando passa o efeito do álcool, as circunstâncias continuam. Então a pessoa volta a ficar triste e ela volta a beber. É por esse motivo que muitas pessoas recorrem a remédios controlados. Por isso muitas pessoas recorrem a drogas, ou muitas pessoas recorrem à comida mesmo, comem até sentir algum tipo de prazer, porque com estas coisas alguma alegria vem. Mas quando passa o efeito daquilo que é passageiro, a tristeza volta a bater. Por quê? Porque ela é resultado de algo passageiro. Mas a Bíblia diz que o reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus, irmãos, não é governado pelo que está ao nosso redor, porque pelo que está fora. Não é governado por coisas passageiras ou aparentes. Não existe algo aparente ou passageiro que vai nos manter alegres. A alegria que nós temos, a alegria do reino de Deus vem do Espírito. Aleluia. A alegria do reino de Deus vem da justiça de Deus. A alegria do reino de Deus vem da paz que nós temos, porque estamos em unidade com o Senhor, porque Ele está conosco, porque andamos com Ele. Então a Bíblia diz que o reino não é comida nem bebida, ou seja, o reino não vem de algo aparente, não é porque eu tenho muito na minha mesa, ou porque eu tenho pouco na minha mesa, não é porque o meu dia foi bom, ou o meu dia foi ruim, não. Então o que é? O reino de Deus Ele é justiça, Ele é paz e Ele é alegria no Espírito Santo. Porque é justiça, porque quando nós olhamos para o reino ou para o evangelho do reino, nós temos que nos lembrar primeiro que Jesus morreu por nós, os nossos pecados foram perdoados, as nossas iniquidades foram esquecidas, o nosso passado foi apagado. Aleluia. Nós somos justificados em Cristo Jesus. Não há condenação contra nós. Amados, ninguém vive alegre olhando para o passado. É, isso mesmo. Ninguém vive alegre olhando para os erros do passado. Ninguém vive alegre olhando para as falhas do passado, para as decepções do passado. Não, por isso que a Bíblia diz, olha, o reino é justiça. Por que justiça? Porque em Cristo você foi feito justiça de Deus. Como assim, Vanessa? Jesus levou a sua culpa. Jesus pagou a sua penalidade. Jesus morreu a morte que estava preparada para mim e para você. Ele morreu na cruz no nosso lugar e o sangue dele perdoou os nossos pecados e hoje nós estamos diante de Deus sem culpa e sem condenação. Aleluia. Como se o pecado nunca tivesse acontecido na nossa vida. Aleluia. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então toda vez que o diabo vem até nós tentar nos condenar, nos abater, dizer para você, Deus não te escuta porque você errou, Deus não te escuta porque você falhou, Deus não te ouve porque você não merece. Sabe por que você está sofrendo? Porque você não merece ser feliz. Você já errou tanto e não merece ser feliz. Amados, não escutem essas mentiras. Porque o reino de Deus é justiça. Aleluia. Que justiça? Justiça que o sangue de Jesus deu para você. A justiça de Deus na sua vida. A justiça que Jesus conquistou para você. Aleluia. Por isso você está diante de Deus sem culpa e sem condenação. Glória. Você ora e Ele ouve. Você fala com Deus e Ele ouve, porque a oração do justo é eficaz, porque o sangue de Jesus te purificou de todo pecado. Aleluias. Mas o reino de Deus também é paz. Diga paz. Paz. Aleluias. Jesus deixou paz para nós. Ele nos deu paz em meio à aflição, Ele nos deu paz em meio às dificuldades, Ele nos deu paz em meio às adversidades. E a paz nos traz bom ânimo, irmãos. O reino de Deus também é alegria. Eu queria estar vendo você para ver se você estava sorrindo.
Eu queria ver um sorriso no seu rosto. Eu não tô te vendo, mas por favor, dê um sorriso bonito, sorria. E olhe para Deus e diga obrigado, Senhor, porque eu tenho uma alegria no Espírito Santo. Obrigado, Pai, pela alegria. Você já viu o que é alegria no Espírito Santo? Amados, alegria, eu não estou falando de um sentimento, de uma emoção, não. Oh, que lindo sorriso pra mim. Tô vendo vocês sorrindo. Que coisa boa. Obrigado, gente, pelos sorrisos. Obrigado. Gente, alegria não é um sentimento, não tô falando de um sentimento de felicidade, de bem-estar, não. A alegria que a Bíblia fala é de alegria no Espírito Santo. Aleluia. A alegria que a Bíblia está falando é do fruto do Espírito, que é alegria. Isso mesmo. A Bíblia diz que o fruto do Espírito é amor, paz, alegria. É uma capacidade de se alegrar em Deus. Isso é resultado da vida de Deus que está em você. Aleluia. Essa alegria é resultado de ser de Jesus. Essa alegria é resultado da confiança que você tem em Deus. Essa alegria é resultado de você saber quem é o seu Deus. Aleluia. Glória a Deus, queridos. Olha, a alegria do Senhor, alegria é a posição daqueles que já venceram, amados. A alegria, como Nessa falou, não é uma coisa, não é um sentimento que depende de circunstância ou de situação. A alegria do Espírito Santo, a alegria já reside dentro de você, amados. Se você nasceu de novo, se você é uma nova criatura, se você entregou sua vida a Jesus, você sentindo ou não, a alegria já reside dentro de você. A Bíblia diz que Jesus, olha, é a minha alegria, né? Eu tenho falado essas palavras para que vocês tenham a minha alegria e a sua alegria seja completa. Ele nos deixou a sua alegria, amados. Nós temos a alegria do Espírito Santo dentro de nós. Por quê? O Espírito Santo habita dentro de nós. E essa alegria, amados, essa alegria é uma alegria que não depende de situação ou circunstâncias. Nós vivemos nela, ela habita dentro de nós, ela está dentro de Amém. nós. Você não pode, você não procura ela fora, Isso. ela está dentro. Aleluia. Isso é importante, gente. Olha que chave poderosa. Não procure fora. Você vai dizer, não estou vendo, está procurando no lugar errado. Não procure a alegria fora, procure ela dentro, tá bom? Aleluia. Filipenses 4:4, por favor. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Filipenses é o livro da alegria, irmão. Isso. Você sabia que no Novo Testamento a palavra alegria, o livro que aparece mais a palavra alegria é o livro de Filipenses, é o livro da alegria. Agora veja o que diz Filipenses 4:4. Filipenses 4:4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Aleluia. Agora eu quero contar uma coisa para você que eu não sei se você sabe. Gente, quem escreveu Filipenses foi Paulo. E quando Paulo escreveu Filipenses, bom, primeiro quem foi Paulo? Paulo foi o apóstolo, nosso apóstolo dos gentios, escreveu quase metade do Novo Testamento, mas a vida dele não foi uma vida fácil. Ele narra eu esqueci qual é o... 2 Coríntios 11. 2 Coríntios 11. Eu não vou ler para vocês, mas ele narra em 2 Coríntios 11 o testemunho da vida dele um pouquinho. E ele fala, você pode me ajudar aí que você está aberto, em naufrágios. Ele sofreu naufrágios não uma vez só, mas ele sofreu naufrágios. Quer ler, amor? Posso ler sim aqui? Leia. Escuta o testemunho do irmão Paulo. 2 Coríntios 11, 23. São ministros de Cristo, falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalho muito mais em prisões, em açoites sem medida. Ele trabalhava muito, ele foi preso muitas vezes, ele apanhou, eu quero que narre. Em perigos de morte. Ele sofreu perigos de morte. Muitas vezes. Não uma só vez, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite menos 1. 5 vezes ele apanhou de vara 39 varadas. Dá 195 chibatadas, irmão. Os bons de matemática, eu não conseguiria fazer essa conta. 4 vezes 5. 40 vezes 5, 200. Eu sei, menos é fácil, 1, né? 195 chibatadas, amados. Fui 3 vezes
castigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. 3 vezes sofreu naufrágio. Uma noite e um dia passei na voragem do mar, ou seja, ao léu, em jornadas muitas vezes, em perigo de rios, em perigo de salteadores e ladrões, em perigo de patrícios, em perigo entre os gentios, em perigos da cidade, em perigos do deserto, em perigos do mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes. Amados, a vida de Paulo não era fácil, certo? Mas ele diz, esse Paulo diz a você, se alegre no Senhor. Ele passou por pressões, ele passou por perigos. Eu acho interessante que ele fala que esteve em perigos entre inimigos e em perigo entre falsos irmãos. Isso. Ele foi apunhalado, irmãos, ele se sentiu traído. Mas ele disse, se alegre no Senhor. E outro detalhe é que quando ele disse se alegre no Senhor nessa carta, ele não estava no resort, queridos. Ele não estava na praia de Atalaia. Ele estava em uma prisão. Isso. Quando Paulo escreve Filipenses 4:4 e diz alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo alegrai-vos. Ele não estava tomando água de coco. Ele não estava em uma rede. Ele estava em uma prisão. Isso. Em uma prisão, e não era na prisão como a de São Cristóvão, não. Era numa prisão que ficava embaixo do palácio e em cima do esgoto da cidade, irmãos. Não era coisa boa, não era a prisão que a gente vê em filme, não. Ele estava debaixo de uma grande pressão. Ele estava debaixo de um grande desafio e ele disse, alegrem-se no Senhor. Aleluia. Ouvido e sentido também, e ouvido muitos relatos. A gente tem ouvido muitas pessoas desabafando, eu estou ansioso, eu estou agoniado, eu não aguento mais, esse tempo todo em casa, eu não estou saindo. E quem sai para trabalhar tem outro tipo de pressão. O comércio está parado, eu não consigo vender, eu estou agoniado. Gente, eu sei, esses tempos têm sido trabalhosos. Estes tempos que nós temos vivido têm sido tempos de pressão, de uma forma ou de outra. Você está passando por algum tipo de pressão, mas, amados, a gente está ouvindo hoje uma palavra de um homem de Deus que foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus a dizer para nós, alegre-se no Senhor. Quando estava preso em uma prisão, embaixo de um palácio, sentindo cheiro de esgoto, a situação não estava fácil, mas ele aprendeu a não procurar alegria por fora, isso, a buscar alegria por dentro, a alegria no Senhor. Então, amados, quando Paulo diz alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo alegrai-vos, Paulo ele está falando de algo que ele praticava. Isso. Não era porque a vida dele era um paraíso na terra, sem problemas, sem dificuldades. Ele viveu dificuldade, como nós lemos. Ele passou perigo, perseguição, apanhou, foi preso, foi enganado, passou por problemas, pessoas traíram, magoaram, feriram, abandonaram, decepcionaram. Outras pessoas, ele, como se diz, passou tempos longe no deserto, passou por todo tipo de perigo. Mas a palavra diz, e agora ele em Filipenses, na prisão, ele diz, alegrai-vos. Então, amados, é possível se alegrar, andar em alegria num mundo como esse. É possível você andar em alegria no mundo caótico e que jaz no maligno que nós vivemos. Porque nós não somos este mundo. Nós não pertencemos a este mundo. E a alegria que você tem não vem do álcool, não vem dos prazeres, não vem da alegria que o mundo dá, mas vem da alegria do Espírito. É o Espírito que coloca alegria dentro de você. E nessa vai dizer agora quais são os requisitos, quais são as chaves para você andar nessa alegria, porque existe uma chave para destravar isso. Como é isso? Como é que esse homem que passa tanta dificuldade, que passou tanta injustiça, como se diz, provações e perigo, ele dizia, se alegre no meio da prisão, no meio de uma situação complicada, debaixo de pressão. Qual é o segredo? Qual é os requisitos? E ela vai dizer para você quais são.
Amados, é interessante que ele diz 2 vezes, alegrai-vos no Senhor, porque o Espírito Santo sabia que a gente ia falar, hã? O quê? O quê? Como é isso? Ele estava, amados, eu imagino ele escrevendo, o próprio Espírito ministrava para ele, dizendo, Paulo, se alegre. E ele sabia, o Espírito sabe, amados, que a gente ia dizer, como assim, Deus? Então o Espírito repete de novo, outra vez eu digo a você, se alegre. Isso. E como o Genival diz, logo depois ele vai explicar como. Mas eu quero trazer uma ilustração para você antes de trazer o como de Paulo, as explicações ou as chaves que Paulo trouxe. Amados, muitas vezes a gente diz, eu brinco com minha filha falando sobre isso, eu digo ela assim, minha filha, se você tem um limão, ao invés de ficar com a cara amarrada, chateada, emburrada, vamos fazer uma limonada. Você provavelmente já ouviu essa expressão. Se a vida te der um limão, faça uma limonada, certo? Isso. Então, muitas vezes eu brinco com ela e digo, minha filha, não fica assim não, aconteceu alguma coisa que te frustrou, não deu certo, você se decepcionou, sua expectativa não aconteceu, a resposta que você queria não chegou. Eu digo a ela, vamos fazer uma limonada com esse limão? E ela gosta muito de limonada, aqui em casa a gente gosta muito de limonada. Só que, amado, você sabe que a limonada é limão, água e açúcar, né? Bom, normalmente as pessoas botam açúcar, a gente bota aqui. Então vamos aceitar o fato de ter açúcar na limonada. Gente, eu não tô fazendo apologia a açúcar, muito açúcar não é bom, mas limonada a gente bota açúcar, ok? Fique comigo na ilustração. Você tem a água, o limão e o açúcar. É o açúcar que adoça a limonada e deixa ela com aquele gostinho bom. Se a gente não mexer o açúcar precipita todo para o fundo do copo. Isso mesmo. E quando você vai beber, você vai dizer, ai, tá sem açúcar, tá ruim, tá amargo. Tá amargo. Esse aqui gosta bem docinho. Mas às vezes não tá amargo, o açúcar tá lá, precipitado no fundo do copo. A alegria do Senhor já está no seu coração. Isso. Muitas vezes só está precipitada lá embaixo. Você tem que pegar uma colher e mexer, não é verdade? Tem que mexer o açúcar para poder a alegria se misturar com o açúcar se misturar com água e com limão e você desfrutar de uma boa limonada. Então, muitas vezes na vida é assim. A alegria já está no seu coração. Isso. Jesus te deu alegria. Isso mesmo. A alegria faz parte do cristianismo. A alegria faz parte de andar com Jesus. Jesus disse, eu te dou a minha alegria. Aleluia. Então, a alegria já está no seu coração. Muitas vezes só está precipitada. Está lá embaixo. E você não sente nenhum pinguinho do gosto dela na sua vida. Mas o que está faltando? Botar uma colher e mexer para isso aí começar a envolver o seu coração. E agora a gente vai conhecer as colheres ou a colher isso. que o Espírito Santo usa para mexer essa alegria, tá bom? Então Paulo vai responder como? Imagina você diante de Paulo agora e Paulo disse, bora meu filho, minha filha se alegrar, bora se alegrar, deixa de chororô, deixa de murmuração, deixa de chateação, deixa de reclamação, vamos parar com isso, deixa de lamentar, vamos se alegrar. Vamos se alegrar no Senhor. E você vai virar para Paulo e vai dizer assim, Paulo, como? Ele diz, primeiro, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Ou seja, seja equilibrado, queridos. Em tempos de pressão, você não abre a boca debaixo de pressão para falar nada. Isso. Seja equilibrado, não deixe a pressão governar você. Amém. Chegou a notícia ruim, não fala, não vai dar nada certo, é melhor morrer, eu vou morrer, vou me acabar, nada dá certo na minha vida. Não. Seja moderado, seja equilibrado, não fala bobagem, não fala besteira. Ah, tá impaciente, tá agoniada, tá com muita pressão, tá ansiosa. Aí o marido faz uma coisa que você não gosta, aí ela vai brigar com o marido, aí vai falar bobagem. A mulher fez uma coisa que você não gosta, vai brigar. Os meninos, você tá agoniado, tá com raiva, vai corrigir naquela hora as crianças, você vai falar bobagem. Seja moderado. Para viver uma vida de alegria, a gente também tem que ter equilíbrio, queridos. A gente não pode deixar a pressão
conduzir a gente. A gente não pode deixar o que está ao nosso redor, as circunstâncias governarem a gente. A gente precisa ser moderado. Tem que ser moderado. A ofensa chegou na sua vida, a pancada chegou, a pressão chegou. Epa, respira, dá um passo para trás, escuta a voz do Espírito Santo. Para um pouco, irmãos, não vá deschambelhadamente falando. Ah, eu sou assim mesmo, irmão, eu sou pavio curto. Vai mudar hoje o pavio. Isso, hoje, porque você quer viver com alegria. Amém. Vai aprender hoje a viver em alegria. E a primeira coisa que Paulo diz é para a gente ser moderado. Isso mesmo. Ser equilibrado. A gente tem que andar em equilíbrio nessa vida, nada de exageros. Tem gente que é exagerado para um lado, tem gente que é exagerado para o outro lado. Não, vamos andar no equilíbrio. Tem gente que diz, não, isso aí não é nada. Eu vou sair na rua de qualquer jeito, não vou tomar cuidado com nada. Não é isso, é desequilíbrio, irmão. Vamos ser equilibrados. Tem outros que estão com medo. Não é para ter medo não, santo. É para ser equilibrado. Paulo diz, respira, dá um passo para trás. Escuta a voz do Espírito, lembra de Deus, porque a Bíblia diz que o Senhor está perto de ti. É isso mesmo, aleluia. Você não está sozinho. Sabe, gente, o diabo, ele é fã de querer nossa atenção. É verdade. Carente, coitado. Ele quer nossa atenção, quer chamar a atenção para o problema, arranja o problema aqui para ver se a gente presta atenção, arranja do problema ali, e levanta a fumaça acolá, e traz confusão, e você tá ali querendo adorar a Deus, e lá vem o capeta perturbar a sua vida, ele quer a sua atenção, epa! A gente vai dar atenção à palavra e ao Senhor, ao que Deus está fazendo. Eu elevo os olhos para os montes, de onde me vem o socorro. Perto está o Senhor. Aleluia. Queridos, não deixe que o diabo tire a sua atenção, amados. Ele, como o Nilson falou, ele vai querer puxar a atenção de você. Olha para isso, olha, não vai dar certo. Tá vendo aquilo? Olha, isso vai piorar. Olha, viu que aquela irmã falou de você? Viu que como o seu esposo tratou você hoje? Viu como sua esposa tratou você daquele jeito? O diabo vai fazer de tudo para que você tenha a atenção dele. Ele vai querer puxar sua atenção. Mas nós precisamos estar com a mente focada. A nossa mente focada na coisa certa. A Nessa vai ler agora uns textos que fala de mente, equilíbrio, amado. Moderação é uma mente equilibrada. É uma pessoa controlada. É uma pessoa que é conduzida pelo Espírito de Deus. Verso 6. Vamos lá, olha que chave poderosa. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Eita, irmãos. Praticar essa verdade vai nos manter em alegria, mas exige disciplina. Paulo está dizendo assim, olha, não fique preocupado com nada. Tem versões que dizem exatamente isso. Não se preocupe ou não ande preocupado com nada. A minha versão diz, não ande ansioso de coisa alguma. Sabe o que é nada? É nada. Absolutamente nada. Não fique preocupado com nada, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de dizendo, não se preocupe com nada, mas todas estas. Veja, a gente faz o contrário, a gente não ora e se preocupa com tudo. A gente não ora, mas se preocupa com tudo. Paulo diz, não, para você andar em alegria, você não se preocupa com nada, mas ora por todas as questões. Pegou a chave, irmão? Vou repetir. Não se preocupa com nada, não anda ansioso com nada, mas ora por todas as questões. Querido, não se preocupar não é ser irresponsável. Não se preocupar não é deixar de fazer o que é sua obrigação fazer. Não se preocupar é você não pôr ansiedade. Sabe o que é preocupação? É você ficar meditando em coisas ruins, negativas, no problema. A Bíblia nos chama para meditar na palavra de Deus. A gente ficar preocupado, a gente medita no problema. Eu ouvi hoje uma... Eu também, viu? Você quer contar ou eu falo conto? para você do chá. A gente ouviu junto, chá, gente.
Fala, Você gosta de chá? Vamos ver. Quem sabe fazer chá? Você esquenta a água, né? Pega o saquinho de chá e coloca dentro da água. Algumas pessoas vão lá e vão buscar depois. Eu, por exemplo, se eu estiver tomando uma xícara de chá, eu fico com um saquinho assim. Não sei quem colocando, também tirando, faz colocando, isso. tirando. Eu fico com um saquinho assim, colocando e tirando da água quente. Certo? Tá comigo? E aí a gente começa a perceber que a água vai mudando de cor. E se o chá tiver aroma, vai subindo aquele aroma do chá. E se tiver cor, vai passando para a água. E o sabor também vai passando para a água. Amém? Então, esse chazinho que a gente fica colocando dentro da água e tirando os pensamentos. Quando a gente medita na palavra, imagine que esse chazinho é a palavra de Deus. E você traz ela para o seu coração, de manhã, de tarde, de noite. Os pensamentos de Deus a seu respeito. E aí aquela palavra vai inundar o seu coração com o aroma dela, com o sabor dela. Vai encher o seu coração com a essência dela. E a essência da palavra de Deus é fé, é alegria, é paz, é justiça. Amém? Aleluia. Então isso é meditar, é colocar... É como se fosse colocar o sachê do chá na água. Agora, o que é se preocupar? É meditar na coisa errada. Agora, imagina se o meu sachê é um problema. E eu fico ali, com o meu sachêzinho, naquela água quente, mergulhando e tirando. O que vai acontecer, amados? Com o tempo, o aroma daquele problema vai passar para o meu coração. O cheiro daquele problema vai passar para o meu coração e o sabor daquele problema vai penetrar no meu coração. E o problema, amados, aqueles pensamentos malignos vão trazer a natureza dele também. Preocupação, medo, ansiedade, raiva, angústia, às vezes mágoa. Por isso é tão importante o que a gente está pensando. Verdade. Por isso que Paulo diz, não ande ansioso por nada. Porque quando a gente está ansioso, a gente pega o problema e fica lá, mergulhando ele no nosso coração, sabe? Remoendo, refletindo, pensando e repensando naquilo. E você não tem como resolver, porque se você tivesse, você ia resolver, ok? Mas o que é uma ansiedade? É você prever o mal. Você fica, e se isso acontecer, eu não vou ter dinheiro? E se não chegar a solução? E se acontecer aquilo outro? E se piorar? E se a dor aumentar? E se demorar muito a passar essa epidemia? E se faltar? E se faltar? A ansiedade, ela é uma expectativa no mal. Isso. É uma expectativa de que os planos do diabo vão prevalecer. É uma expectativa de que os projetos do diabo vão prevalecer. E quando a gente fica meditando na ansiedade, pensando, ansioso, preocupado, a gente está alimentando o nosso coração com informações malignas. Então daqui a pouco o nosso coração vai estar cheirando o quê? Ou que sabor vai estar dentro de nós? Qual é o sachê que a gente está colocando na aguinha do nosso coração? Medo. É mágoa, é raiva, é preocupação. E isso, irmãos, vai trazer tormento para as nossas vidas. Mesmo. Então Paulo diz, não ande ansioso de coisa alguma. Já terminei. É o seguinte, amados, a gente, esse exemplo aí do chá é muito, assim, fala muito, porque a água é o nosso coração, a água quente do chá é o nosso coração. Aquele pacotinho, né, o sachê, pacotinho ali do chá, é a palavra de Deus, são os pensamentos da palavra de Deus. São seus os nossos pensamentos, né? Agora, muitas pessoas querem assim, Nessa, querem colocar só uma vez o pacotinho no chá e ter gosto. E quer gosto e cor. Não pode, amados. Você coloca aquele pacotinho do chá na água e deixa lá por um tempo. Isso. Como é que você vai ver resultados e mudanças se você colocou e tirou? Tem que meditar. Só passou um minutinho pensando em uma coisa e pronto, e tirou. Não, mas não funciona. Não funciona desse jeito. A mesma coisa é o seguinte, quando a gente medita na palavra e deixa lá que a palavra entre fundo no nosso espírito, o cheiro e a
cor da palavra, o gosto, a sua habilidade, a capacidade da palavra, a essência vai entrar dentro de nós. Amém. Aleluia. E a palavra e você serão um. Aleluia. Amém. E você vai desfrutar do que a palavra de Deus diz. Mas por outro lado, se você fica ansioso porque aquele sachê, né, aquele pacotinho lá de chá, ele também pode ser uma preocupação, pensamento negativo. Que Nessa falou, preocupação, pensamento negativo. É um pensamento, é uma preocupação de algo negativo. Que uma expectativa do mal. Então quando você fica lá meditando, descendo aquele saquinho e meditando naquilo, aquela coisa, aquele saquinho vai trazer cor, vai trazer cheiro, e aquele problema vai fazer parte de você. Então hoje a pessoa está dizendo, olha, eu estou tão ansioso, como eu resolvo? A primeira coisa, para você andar em alegria, você não pode se preocupar. Isso. Você não pode andar preocupado por nada. Antes, tudo seja conhecido em oração. Amém. Apresenta a Deus em oração e já agradece, amados. Amém. Porque se não for desse jeito, não podemos, o diabo vai roubar a sua alegria, porque ele é o ladrão da alegria, amados. Ele é o ladrão da alegria dos crentes, dos filhos de Deus, amados. Não deixe o diabo roubar algo que lhe pertence, que é a alegria do Espírito Santo que está em você, dentro de você. Aleluia. Amém. Amém. Ele diz, não ande ansioso, não ande preocupado com nada. Voltando, isso não é irresponsabilidade, queridos. Verdade. A gente faz o que a gente pode fazer. Você pode fazer, você tem solução para esse problema, então resolva. Mas quando a gente não pode mais fazer, a gente tem que orar, não é ficar preocupado. A gente tem que orar. Paulo disse, não fique preocupado, mas ore. Ore como? Ore com toda oração. Seja conhecida diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ação de graça. Eu acho bonito de Paulo que ele sabe, amados, que às vezes a gente vai se expressar diante de Deus de forma diferente, dependendo da ansiedade do nosso coração. Ele fala, meu filho está muito agoniado, vai suplicar. Súplica é uma oração rasgada, aquela oração, sabe, que você chega diante de Deus. Mas se você fizer, você vai receber alegria. Você vai sair da sua oração alegre, leve. Oração é quando você vai e apresenta a Deus sua situação. Mas só não pode, amados, a gente ficar cultivando a ansiedade. É verdade. Às vezes a gente vai cultivar a ansiedade. A gente fica ali, sabe, aninhando, acalentando aquela ansiedade, criando um ninho no nosso coração para a ansiedade. E não, amados, acaba com isso hoje. Porque mesmo. A ansiedade rouba a alegria. Para andar em alegria não pode estar ansioso. Então, mesmo. Se o problema pode ser resolvido por você, resolve. Mas quando a gente não tem mais condição de resolver, aí é que bate a ansiedade. Então nessa hora você não deve ficar ansioso nem preocupado, mas deve orar e colocar diante de Deus as suas necessidades e agradecer. Guarda essa chave, querido. Andar em ansiedade, em preocupação, é contrário, isso impede você andar em alegria. Não é possível desfrutar a alegria do Espírito quando andamos em ansiedade e preocupação. Ou quando a preocupação e a ansiedade chega, a alegria vai para o fundo. Precipita. Amém? Quando a ansiedade e a preocupação chega, a alegria vai para o fundo. Amém? E aí, quando a gente medita na palavra, nós misturamos essa alegria e ela vai subindo de novo. Isso. E expulsa a preocupação e a ansiedade. Isso. E descansamos em Deus nas nossas orações de entrega e crendo que Ele vai agir, vai cuidar de nós. Amados, é uma chave muito poderosa você orar e depois agradecer. Tem gente que acha que terminou a oração na lamentação. A pessoa faz assim, está angustiada e vai orar. Aí ela se lamenta, certo? Toda vez que você não... Enquanto, queridos, veja, lamentação não é pecado, desde que você não murmure, certo? Mas enquanto você não colocou a palavra de Deus na oração, a sua oração não é eficaz.
Então, enquanto eu tô, ai Deus, como tá doendo, Senhor. Ou então aquela oração que é assim, por que Jesus? Por que Jesus? Eu também já comecei a oração assim, não tô te condenando não, certo? Mas vamos lá, começando a oração, ai Senhor, o Senhor tá vendo minha situação. Tudo bem, eu estou me lamentando. Deus está vendo, está me ouvindo. Deus é misericordioso, está me abraçando. Mas sabe a hora que eu começo a orar? Quando eu coloco a palavra de Deus na minha boca. Aí eu falo, Senhor, mas Tu estás aqui comigo. Comecei a orar. Tu és o meu pastor, Senhor, aleluia. O Senhor cuida de mim. Eu comecei a orar na hora que a palavra chegou na minha boca. Amém. Enquanto isso, irmãos, eu estou desabafando, eu estou me lamentando, tá tudo bem. Deus até permite, irmãos, Ele entende nosso emocional, desde que você não murmure, se você não se rebele contra o Senhor, tá tudo ok. Tem um livro na Bíblia que chama Lamentações. Um profeta que lamentou a situação dele. Mas qual é a hora que eu começo a orar? A oração é a cooperação do homem com Deus. A hora que eu começo a orar é quando eu coloco a palavra de Deus na minha boca. Aí comecei. Aí eu começo a declarar a palavra de Deus sobre a minha vida. Fala, amor, depois eu termino. Eu ia dizer para vocês, queridos, é o seguinte, é que a oração eficaz é uma oração conforme a palavra de Deus. Isso. A Bíblia diz o seguinte, esta é a confiança que temos nele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, a oração eficaz é uma oração alinhada com a palavra. Então vamos lá, eu comecei a colocar meu coração, estou ansiosa. Então a gente chega diante de Deus com aquele peso, a gente vai orar, porque a Bíblia diz, não fique ansioso, mas ore. Então agora eu vou orar, eu chego diante de Deus, vou orar, eu começo me lamentando, mas depois eu tenho que trazer à memória a palavra de Deus, eu tenho que trazer a palavra para a minha boca, eu começo a falar, Senhor, Tu estás comigo, o Senhor me protege, o Senhor me guarda, o Senhor me supre, o Senhor me ajuda, o Senhor me sustenta, o Senhor meu pastor, o Espírito Santo, amados, vai te ajudar a orar. Mas a Bíblia não termina aí. Ele diz, e agradeça. Isso. Feche a sua oração com ações de graça. Sabe por quê? Amém. Quando você começa a agradecer, você começa a liberar fé. Amém. Senhor, mas obrigada, porque eu creio que o Senhor resolveu esse problema, eu creio que o Senhor vai trazer provisão, eu creio que o Senhor cuida de mim, eu creio, Pai, obrigada, porque eu sempre cuido de mim, o Senhor nunca me deixou passar necessidade, o Senhor nunca vai me deixar só. Amados, amém. A gratidão, ela opera, irmãos, a gratidão opera poderosamente na nossa vida, porque quando a gente agradece, a gente libera a fé. A gente agradece porque crê. A gente agradece porque recebeu. Não é assim que a gente faz quando recebe um presente? Se alguém te dá um presente, você diz muito obrigado. Então Deus quer que a gente termine a nossa oração em agradecimento. Aleluia. Agradecendo por quê? Porque já é seu, porque você já recebeu, porque a situação não vai ficar daquele jeito, porque o Senhor é contigo. E a Bíblia diz, e então a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Oh, aleluias. Aleluias. A paz vai guardar. Quando a gente mexer essa alegria dentro de nós. Quando a gente usar essas chaves, irmãos. Quando a gente, ao invés de ficar preocupado e ansioso, a gente orar, a gente até suplicar, a gente lamentar, mas colocar a palavra na nossa boca e agradecer. Então a paz de Deus, não a do mundo, porque o mundo não tem paz para nos dar. Isso mesmo. A paz do mundo é a ausência de guerra. Então quando o mundo tem guerra, quando o mundo tem problema, ele não tem paz. Mas você tem paz porque você tem a paz de Deus. Aleluia. Você já tem essa paz. E quando você mexe, lembra que paz e alegria andam juntos? Isso. Quando a gente ora e fala a palavra e agradece, irmãos, faça isso hoje. Você vai perceber acontecer na sua vida. Quando a gente começa a agradecer, algo se move dentro de nós. É a paz e a alegria, amados, envolvendo o nosso coração. A paz e a alegria, a paz que excede todo entendimento. Muitas vezes você vai ter que agradecer sem ver aquilo, sem Exatamente. ter a manifestação daquilo. Aí você sabe que você lança sobre ele, faz conhecido diante de Deus suas ansiedades, suas preocupações.
né? Entrega a Deus e agradece. Pode ser que a situação não mudou, o cenário não mudou, a circunstância continua a mesma, mas seu coração começa a agradecer, Amém. confiando no caráter e na bondade do seu Pai, que Ele cuida de você. Amém. E Paulo fecha essa orientação sobre como andar em alegria, dizendo: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Aleluia. Então, discipline o seu pensamento. Não deixe um pensamento de morte, um pensamento de doença, um pensamento de pobreza, pensamento de miséria, pensamento de raiva, pensamento de ansiedade, pensamento de depressão, pensamento de tristeza. Não deixe essas coisas no seu coração, na sua mente, porque da mente desce para o coração. Lembra? O pensamento é o sachê, o coração é a água do chá. Então o pensamento vai contaminar o seu coração ou alimentar o seu coração. Se for a palavra de Deus, te alimenta. Se for pensamento maligno, contamina o seu coração. Por isso que Paulo diz: cuidado com o conteúdo que está no sachê da sua mente. Porque o que está na sua mente desce ao seu coração e vai contaminar o seu coração. Cuidado com o que você está pensando. Discipline os seus pensamentos. Você pode disciplinar os seus pensamentos. Trazer a palavra de Deus à sua mente. Toda vez que vier um pensamento ruim, traz o pensamento da palavra. O Espírito Santo vai te ajudar. Pergunta: Espírito Santo, me lembre uma música, me lembre um versículo agora para eu falar. Espírito Santo, me ajuda. E começa a falar o versículo, Amém. Querido. Abre sua Bíblia, vai Isso. ler. Luta contra esses pensamentos malignos, porque esses pensamentos roubam a sua alegria. Isso mesmo. E eu quero terminar com vocês, abrindo um versículo que todo mundo conhece. Neemias 8. Neemias, Já estou terminando, queridos. Último texto, Neemias 8, verso 10. NE10. Neemias 8, 10. Diz assim: Disse-lhe mais. Neemias 8:10? Eu vou ler um pouquinho do anterior. Veja o contexto. O povo estava chorando, tá bom? Porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. O povo estava chorando. Disse-lhe mais, Neemias disse: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este é o dia consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Amados, por uma questão específica que eu não vou entrar agora, o povo estava triste e chorando. E Neemias chega para eles e diz: ei, vamos levantar, vamos comer, vamos se alegrar, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Amados, a alegria do Senhor é o combustível que vai ajudar a gente a prosseguir. Isso. A alegria do Senhor é a força que vai fazer você continuar. Por isso que Satanás quer roubar a sua alegria. Isso. Porque a alegria não é a alegria do mundo, não é a alegria das circunstâncias, é a alegria do Senhor que está dentro de você. Aleluia. Essa alegria que é confiar em Deus, porque a alegria do Senhor é quando a gente está confiando: Deus é por mim, Deus é por mim, vai dar tudo certo, Ele cuida de mim, eu posso me alegrar. Essa alegria, essa confiança em Deus que produz alegria é a nossa força. Aleluia. E o que eu quero falar para terminar é que o povo está chorando. Aí Deus diz para eles: epa, vamos parar de ficar triste, vamos se alegrar, vamos fazer uma festa. Literalmente, Deus mandou eles fazerem uma festa e dar presentes uns para os outros, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E os levitas fizeram o povo se calar, parar o choro, e disseram: calai-vos, porque este dia é santo, não fiquem tristes mais. Então o povo foi comer, beber, enviar presentes ou porções e se alegrar grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Veja, amados, o mesmo povo que chorava, depois que entendeu a palavra, foi se alegrar. A circunstância não mudou. Era a mesma circunstância. Verdade.
Mas o povo se alegrava. Por quê? Porque entendeu a palavra de Deus que dizia: se alegre, porque a alegria do Senhor é a sua força. Aleluia. Paulo também entendeu e se alegrou. E conseguia ser forte. Por isso ele disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque ele sabia se alegrar no Senhor. Então eu digo a você hoje: se alegre no Senhor. Amém. As circunstâncias podem não mudar agora, mas você tem um Deus todo-poderoso que faz você triunfar mesmo em meio às dificuldades. Como a gente tem dito aqui, Deus anda com você no fogo e na água. Ele é o seu Deus, Ele é presente, Ele é a sua força e a alegria dEle é a sua força. Entenda como o povo de Deus entendeu. Eles não mudaram as circunstâncias fora deles, eles mudaram a própria atitude diante das circunstâncias, irmãos. Amém. Aleluia. Aqui você não tem condição de mudar as circunstâncias que estão fora de vocês. Se a gente tiver condição, a gente muda, mas não tem condição de mudar, a gente não tem condição de mudar, ok, vai ficar ansioso? Não. Eu vou orar, vou apresentar a Deus e eu vou me alegrar em Deus, eu vou agradecer porque a alegria do Senhor é a minha força. Amém. Eu vou mudar a minha atitude diante destas circunstâncias. Você pode dizer isso hoje. Amém. Você pode dizer: eu vou mudar a minha atitude. Eu vou mudar a minha atitude diante destas circunstâncias. Foi o que o povo fez. Ele entendeu a palavra e mudou de atitude. Entendeu a palavra e foi se alegrar em Deus. Porque se for esperar, irmãos, a pandemia passar para você ficar feliz, não dá certo. Você está colocando a sua alegria na mão de um vírus. Está colocando a sua alegria na mão da ciência. Está colocando a sua alegria na mão da economia. Está colocando a sua alegria na mão de uma pessoa. Não, queridos, a sua alegria não vem de circunstâncias, a sua alegria vem do Senhor. Aleluia. Então eu mudo a minha atitude diante das circunstâncias. Antes eu só chorava, irmã, eu só reclamava, eu só murmurava, eu só lamentava, mas agora mais não, agora eu não vou mais andar ansioso, eu vou orar e vou agradecer, e eu vou me alegrar em Deus, eu vou começar a declarar: obrigado, Senhor, porque o Senhor tem feito assim, isso e isso por mim. E diz, irmão, porque tem um louvor que Deus está esperando ouvir dos seus lábios. Amém. Porque Aleluia. só você sabe como Deus tem te ajudado. Esse louvor eu não posso dar, a Genival não pode dar, mas você pode dar a Deus. Amém. Então agradeça. Porque gratidão é uma coisa que destrava, que abre as portas da alegria na sua Glória vida. A Deus. Amém. Glória a Deus, queridos. Que palavra poderosa é essa sobre a alegria, porque a alegria destrava um poder, a alegria é a nossa força. Aleluia. Aleluia. Então você aí no seu lugar, você pode sorrir, porque Aleluia. o riso é a expressão de alegria. Você pode pular, porque a pessoa está tão alegre que pula de alegria. Você pode correr de tanta alegria que não pode se conter. Aleluia. Você pode cantar, aleluia. Bora cantar. Você pode Cantar destrava de alegria. alegria. São expressões de alegria, amados. E nós precisamos nos alegrar, amados. E demonstrar nossa alegria. Ninguém é alegre fechado, com a cara fechada, emburrado. Não. Expresse sua alegria através de canções, de risos, de pulando, cantando, correndo, se alegrando em Deus, porque Ele é bom, amados. Né? Às vezes a alegria é tão intensa, é tão forte, que a gente pula, a gente corre para extravasar a alegria. Imagine no mundo, as pessoas quando vai no carnaval, nas festas, eles passam a noite toda pulando, porque está com alegria passageira. Imagine a alegria que vem do Espírito, amados. Aleluia. É super abundante, amados. Imagina, a gente corre, a gente pula, a gente não contém, a gente canta, né? A gente não contém a alegria que está dentro de nós. Amém, Aleluia. queridos? Eu creio que essa palavra vai trazer refrigério para muitas pessoas, vai trazer entendimento, vai destravar coisas. Vocês ouviram aí as chaves, os requisitos para viver, andar em alegria em tempos como esse. A palavra de Deus nos traz a base, os fundamentos, né? E nos traz instruções de como andar em alegria e não deixar que essa alegria vá lá para o fundo, mas esteja misturado dentro de nós, amados. Amém?